Eu vou pedir que você, irmão e irmã, diga assim, repita após mim: Deus está procurando por um missionário. Agora diga ao querido irmão, à querida irmã que está ao seu lado, diga a ele, diga a ela: Deus procura por um missionário. Diga: Deus procura por um missionário. Por que eu estou pedindo para vocês repetirem esta frase? Porque eu quero ler nesta noite, nesse congresso de missões, um texto que é até conhecido, talvez poucas vezes pregado, mas é bem conhecido, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, e o versículo de número 30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30. Quero pedir que todos, irmãos e irmãs, que tem aí a sua Bíblia, levanta a Bíblia aí para eu ver. Quem tem a Bíblia? Quem tem a Bíblia? Levanta a Bíblia. Maravilha. Abra a sua Bíblia. Já que a maioria está se levantando, então levante-se, fique em pé. Vamos ler a palavra de Deus. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, e o versículo de número 30. Quero ler apenas este versículo. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ouçam o que diz. Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Busquei entre eles um homem que estivesse ou que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você pode repetir comigo essa leitura, todos, irmãos e irmãs, a igreja, num só coral, numa só voz? É possível? É possível? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu busquei entre eles um homem que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O Senhor está dizendo: a ninguém achei. Palavra de Deus: a ninguém achei. Mas antes que você tome o seu assento, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém. Podeis sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, o profeta Ezequiel, como nós bem sabemos, é um dos profetas que exerce, é um dos que está entre os exilados da Babilônia, e ele exerce o seu ministério mais precisamente entre os exilados da Babilônia. Vocês sabem que Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. Daquela invasão, foram 3 invasões.
Na primeira invasão, nós conhecemos muito bem a primeira invasão, porque se trata, inclusive e principalmente, daquela leva de jovens que foram levados para a Babilônia, entre os quais estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ezequiel é um dos exilados que foi parar na Babilônia, e lá na Babilônia ele recebe o chamado de Deus para exercer o seu ministério como profeta. É curioso pensarmos que Ezequiel era um sacerdote, ou pelo menos filho de um sacerdote. Quando nós lemos o primeiro capítulo do profeta Ezequiel, dependendo da tradução da Bíblia que você estiver lendo, o texto se refere como Ezequiel sacerdote, ou Ezequiel filho de um sacerdote. Portanto, ele era assim, da linhagem sacerdotal. Ele é filho de Buzi, o sacerdote, que está entre os exilados na Babilônia. E Deus, eu diria, muda a configuração e chama Ezequiel não para o exercício sacerdotal, mas para o ministério profético. Agora ouçam-me, meus queridos irmãos e irmãs. Quando Ezequiel na Babilônia foi chamado por Deus para exercer o ministério como profeta, primeiro Deus mostra a sua glória para o profeta Ezequiel. Ele tem uma visão dos 4 querubins no capítulo 1 do seu livro. O Senhor mostra a ele uma visão de 4 rodas, entrelaçadas uma dentro da outra, olhos por dentro, olhos por fora. À medida que o ser vivente, os 4 querubins, se movimentavam, se mexiam, as 4 rodas também se movimentavam. À medida que os seres viventes, que os 4 querubins paravam, as rodas também paravam. E o profeta, vendo toda aquela visão, junto ao rio Quebar da Babilônia, e o texto de Ezequiel, no finalzinho do capítulo 1 de Ezequiel, o texto é enfático em afirmar que aquilo tudo que Ezequiel estava vendo era a glória do Senhor. E então o profeta caiu com o seu rosto em terra. E então no capítulo do número 2, o Senhor fala com o profeta e diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé, porque ele estava prostrado com o rosto em terra. Estava prostrado com o rosto em terra por causa da glória de Deus que ele estava vendo na sua visão. E o Senhor o convoca para que ele se coloque de pé, porque o Senhor quer falar com o seu profeta. E Deus segue falando com o profeta. O Senhor dá a ele uma outra visão, a visão de um livro escrito por dentro e por fora. Este livro, escrito por dentro e por fora, trazia lamento, trazia ais. E diz o texto que Deus mandou o profeta comer o livro. E ele comeu, e na sua boca era doce como mel. Que coisa impressionante! Um livro escrito por dentro e por fora, tem lamentos, tem ais, é o juízo de Deus contra o seu povo. Mas quando o profeta come, em sua boca é doce como mel. O Senhor olha para o profeta e diz: Ezequiel, eu te chamei para ser atalaia. Você é o meu atalaia.
Você sabe o que é uma atalaia? Você vai ser o meu sentinela. O atalaia é uma sentinela. Qual era o papel do atalaia? Papel da sentinela. Ele ficava colocado sobre as torres mais elevadas, sobre os muros da nação, porque o atalaia, o sentinela, ele teria que ficar observando lá longe, lá no horizonte, para ver se não vinha algo estranho, algo anormal, algo incomum, se não vem nenhuma poeira se levantando, se não vem nenhum cavalo estranho cavalgando, nenhum soldado estranho caminhando na direção da cidade. E então o atalaia tinha que avisar ao rei, para que as portas fossem trancadas, para que os velhos, as crianças, as mulheres fossem protegidas, porque o exército do inimigo vem invadindo a cidade, e então a cidade precisa de proteção. Era papel do atalaia ficar atento para que o rei, para que a cidade, para que os moradores da cidade não fossem pegos de surpresa. Deus diz para o profeta Ezequiel: Ezequiel, você é o meu atalaia, constituí você como meu atalaia. Capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, versículo de número 16, o texto diz: vindo os 7 dias, os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versículo 21, no entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Deus diz: Ezequiel, esse é o teu papel, esta é a tua função, este é o teu chamado, esta é a tua vocação. Eu te constituí por atalaia. Agora ouçam-me, meus queridos irmãos, por que Deus está falando com o profeta Ezequiel? Por que Deus está colocando esta responsabilidade sobre o profeta Ezequiel? Deus havia usado há tempos atrás o profeta Jeremias. Vocês sabem que Jeremias, Daniel e Ezequiel eram contemporâneos, sendo Daniel o mais jovem deles. Jeremias tem uma peculiaridade, porque Jeremias é o profeta que profetiza antes do exílio, profetiza durante o exílio e profetiza depois do exílio. Não por acaso, nós temos o livro do profeta Jeremias, e depois nós temos, entre Jeremias e Ezequiel,
o livro das Lamentações de Jeremias. Por que o livro das Lamentações? Porque é Jeremias, no período pós-exílico, profetizando, chorando, lamentando o estado miserável, caótico em que se encontrava o povo de Judá. Pois bem, meus irmãos, Deus havia falado por intermédio do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias chorava, e chorava justamente porque ele falava e ninguém lhe dava ouvidos. Os profetas falsos dominavam o cenário, os profetas falsos eram aplaudidos, os falsos profetas eram ouvidos, enquanto que Jeremias, o profeta verdadeiro, era maltratado, escorraçado, espancado, judiado, colocado no calabouço, colocado na cisterna, até que se cumpriram as palavras do profeta Jeremias, e então Judá foi invadida, Jerusalém foi invadida, e o povo foi levado para o exílio. Mas o que é que está acontecendo no exílio? Mesmo no exílio, o povo continuou com o coração endurecido. O exílio não ensinou o povo ainda, ou o exílio não foi suficiente para o povo aprender ainda. No exílio, o povo continuava de dura cerviz. No exílio, o povo continuava irredutível. No exílio, o povo continuava com seu coração pesado e desviado de Deus. Alguns comentaristas chegam até a afirmar que no exílio, o povo queria se isentar de culpa, e então o povo culpava Deus. Vejam bem, eles estavam no exílio por causa dos seus próprios pecados. Ao invés de se arrependerem, não, continuavam praticando maldades e culpando Deus de estarem no exílio. É aí que Deus levanta o profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, eu vou mostrar a impureza desse povo, eu vou mostrar as abominações de Jerusalém. Capítulo 22 de Ezequiel. Eu vou mostrar como esse povo é ruim, como esse povo é duro, como esse povo é perverso, como esse povo é cruel. Aí sabe, Deus começa a denunciar. Veja bem, o pai se deita com a mulher do próprio filho, o filho se deita com a mulher do pai, irmãos com as suas irmãs praticam orgias, os ricos roubam e exploram dos pobres, os homens são violentos e sanguinários, eles matam, eles derramam sangue inocente, eles são agressivos, eles são violentos. E Deus não está falando de Babilônia, Deus está falando do seu povo, um povo de dura cerviz, um povo que não quer se converter, um povo que não quer se arrepender. Aí Deus chama Ezequiel e diz: está vendo, Ezequiel? São estas as denúncias que eu tenho contra o meu povo. Aí Deus olha para o rei de Israel, para os reis, aqueles que estavam na posição de governo. Deus olha para a corte de Jerusalém, para a corte de Judá, e Deus procura se tem alguém, tem um rei aí, tem um príncipe aí, tem alguém com quem eu possa contar. Não, os reis são ruins, são perversos, são cruéis, não temem a Deus. Aí Deus procura no templo. Será que no templo tem um sacerdote? Alguém que ministra diante de mim? Alguém que ministra diante dos oráculos do Senhor? Também não tem. Os sacerdotes são ruins, os sacerdotes são perversos. Capítulo 22 de Ezequiel, versículo de número 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e nem dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. O que Deus está dizendo? Os sacerdotes que deveriam prezar pela santidade,
Os sacerdotes que deveriam prezar pelo temor a Deus, que deveriam ensinar o povo, que deveriam instruir o povo. Isto é santo, isso é profano, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, eles estão jogados, estão deitados, estão mergulhados no pecado, na profanação e na imundícia. Aí Deus diz assim: mas eu tenho ainda uma outra opção. Deixa eu procurar entre os profetas. Será que não há um profeta que eu possa usar? Será que há um profeta que eu possa levantar? Será que há um profeta que eu possa entregar a ele a minha palavra? Mas os profetas também se venderam. Os profetas também se corromperam. Os profetas também, versículo 28, os seus profetas lhe encobrem isto com cal. Ou seja, os profetas, ao invés de colocar o dedo na ferida, ao invés de denunciar os sacerdotes, sabe o que eles fazem? Eles jogam cal por cima. Eles querem esconder, eles querem tapar. E Deus diz assim: olha o que os profetas estão fazendo. Estão jogando cal, querendo encobrir por visões falsas, predizendo mentiras, dizendo: assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado coisa alguma. Aí Deus olha, é como se Deus, entenda-me por favor, irmão, uma linguagem humana, é como se Deus entrasse em desespero. Claro que Deus não fica desesperado, claro que Deus não se desespera. Deus é Deus, Ele não perde o controle, Ele não perde as rédeas da história, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Mas é como se Deus olhasse para todo aquele cenário e num tom de desespero humano, Deus dissesse: está vendo, Ezequiel? Esta é a realidade. Aí Deus reclama com Ezequiel. Coloca aspas aí em reclama. Deus reclama com Ezequiel e diz: busquei entre eles um homem. É diante deste cenário, é diante deste quadro que Deus lamenta e diz: busquei entre eles um homem, um só homem, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vejam bem, Deus havia falado coisa semelhante, palavras parecidas, através do profeta Jeremias. Se não vejam, Jeremias, capítulo de número 5, do profeta Jeremias, versículo 1, palavras parecidas, Deus havia falado lá atrás, através do profeta, e diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem, umzinho, um só homem, que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Vocês se lembram quando Deus falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra? Abraão começou a interceder a Deus e dizer: Senhor, se tiver 50 justos. Deus diz: não, pelos 50 não destruo. E ele foi tentando interceder diante de Deus, baixou para 40, 30, 20, e aí chega nos 10, e Abraão pergunta: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor poupa a cidade? Deus diz: não, por amor aos 10. Deus diz: sim, por amor aos 10 eu vou poupar a cidade, não vou destruir a cidade. Neste caso aqui de Ezequiel 22 e 30, está pior do que Sodoma e Gomorra. Pior, porque não há um, é o próprio Deus, não é Abraão, não é Moisés, não é Davi, não é o próprio profeta Jeremias, é o próprio Deus dizendo: busquei um homem, procurei alguém. Será que tem? Mas não tem, não encontrei ninguém. É Deus dizendo: ninguém que se coloque perante mim, que se coloque na brecha, que interceda, que clame, que faça o bem, que pratique a justiça, para que eu poupe a cidade. A ninguém achei. Eu quero dizer hoje à noite, meus irmãos e irmãs, este
mesmo Deus do profeta Ezequiel, este mesmo Deus do profeta Jeremias, Ele continua sondando as ruas de nossa cidade, Ele continua sondando o nosso país, Ele continua sondando as nossas igrejas, Ele continua sondando os nossos corações, porque não é esta realidade que nós estamos vivendo hoje. A profanação está em alta nesta nação, o pecado cheira mal às narinas de Deus, a violência é absurda no nosso país, a corrupção só aumenta nesta nação. Deus está olhando para o mundo, e eu posso dizer a esta igreja: Deus não conta com ninguém mais nesta terra, Deus não conta com nenhuma instituição, Deus não conta com nenhuma organização, Deus não conta com nenhuma celebridade, Deus não conta com nenhum astro de Hollywood, Deus não conta com nenhum ator de novela, Deus não conta com nenhum artista ou celebridade de Hollywood. Deus está olhando para esta terra, e só há uma agência de Deus aqui na terra, só há uma organização de Deus aqui na terra, só há uma instituição de Deus aqui na terra, pela qual Jesus está dizendo para o Pai: Pai, nesta organização o Senhor pode confiar, nesta organização o Senhor pode, com esta organização o Senhor pode contar. Quem é? A minha igreja, comprada, lavada no meu sangue, a única organização, a igreja de Jesus Cristo. Porque vejam bem, a igreja de Jesus Cristo é a única organização entre os homens, a organização mais célebre, mais nobre, mais maravilhosa, mais gloriosa é a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja é a única organização entre os homens pela qual o próprio Jesus deu a sua vida por ela. Por isso Paulo escreveu dizendo, exortando os maridos, e ele usa a exortação para falar de Jesus, e diz assim: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Paulo completa: a si mesmo ele se entregou por ela. Aleluia, aleluia. Busquei dentre eles um homem. Deus está procurando hoje por uma igreja, por uma mulher, por um homem, por uma moça, por um rapaz, por alguém que esteja disposto a dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode contar comigo, eu estou disposto, eu estou disposta. Conta-se que um certo pregador estava pregando em Chicago, nos Estados Unidos, e lá pelas tantas da pregação, o pregador diz assim: o mundo ainda não viu, o mundo ainda não conheceu o que Deus é capaz de fazer por um homem, e através de um homem que se entregue a Ele sem reservas. Lá no fundo, no meio da multidão, estava um rapaz. Aquele rapaz era de baixa estatura, ele era gordinho, sapateiro, semi-analfabeto, falava inglês todo atropelado. Chegou perto do pregador no final do culto e disse: pregador, eu quero ser este homem que o mundo vai conhecer, eu quero ser usado por Deus sem reservas. De quem é que nós estamos falando aqui? Dwight Lyman Moody, que antes de descer à sepultura, revolucionou Chicago e ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. O que é que eu quero dizer hoje à noite, meus irmãos e minhas irmãs? Deus está procurando por homens e mulheres que queiram ser usados. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Deus procura por homens e mulheres que queiram ser usados por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero gastar a minha vida na causa de Deus. Eu quero gastar a minha vida na causa do Evangelho. Eu quero gastar a minha vida na pregação do Evangelho, custe o que custar, venha o que vier, haja o que houver. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui.
aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você pode levantar a sua mão esta noite e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado sem reservas. O Deus de Ezequiel, o Deus de Jeremias, continua procurando por homens e mulheres ainda hoje. Agora a pergunta é a seguinte: quais as características deste homem que Deus procura? Qual o perfil deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, deste missionário, desta missionária que Deus está procurando? Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês aqui hoje à noite: Deus está procurando por um homem, por uma mulher, por um jovem, por um missionário, por uma missionária que seja alguém de compaixão, que seja um homem de compaixão. Quem é o homem que Deus procura hoje? Um homem de compaixão. Quem é a mulher que Deus procura hoje? Uma mulher de compaixão. Vejam comigo, abram as vossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10, capítulo 9, perdão. Mateus, capítulo 9, versículo de número 35, o texto diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, teve o que? Grande compaixão delas. Ele viu as multidões e sentiu o quê? Compaixão das multidões. Vejam ainda comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7, vejam comigo, capítulo 7, versículo de número 11, 7 de Lucas, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, e vendo ela o Senhor, o que é que o texto diz? Moveu-se de íntima compaixão por ela. De quem que eu estou falando hoje à noite? Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mestre por excelência, e ele é a nossa principal referência hoje à noite, para nos demonstrar, pastor Neemias, o que é um coração cheio de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sofrer com, compaixão, sofrendo com. Mas o texto diz de Lucas que Jesus moveu-se de íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É uma compaixão visceral. Mexeu com as vísceras de Jesus. Foi como se Jesus sentisse um desarranjo intestinal. Jesus foi tomado por uma dor tão profunda, uma compaixão tão profunda, que mexeu com as suas entranhas. Ele moveu-se de íntima compaixão. Jesus diz: eu não posso ficar sem fazer nada, porque todo homem que tem compaixão, toda mulher que sente a compaixão pelas almas perdidas, pelo mundo perdido, que está envolvido com a obra missionária, ele não fica inerte, ele não fica parado, ele não cruza os braços, ele diz: não, eu tenho que fazer alguma coisa. E Jesus fez. Em Mateus capítulo 9, Jesus cuidou das multidões, Jesus apacentou,
Jesus curou os enfermos, Jesus limpou os leprosos, Jesus expulsou os demônios, Jesus ressuscitou o morto. Aqui em Lucas 11:7, Jesus moveu-se de íntima compaixão e disse: eu vou fazer alguma coisa por esta mulher. E o que foi que ele fez? Tocou o esquife. Todo mundo ficou espantado. Um judeu não pode chegar tocando em morto, um judeu não pode tocar em esquife, mas Jesus tocou o esquife, porque a compaixão falou mais alto e disse: levanta-te. E o moço levantou. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer aqui hoje à noite, irmãos e irmãs, senhores e senhoras, que ouvem a voz deste simples pregador. Sabe o que é que está faltando hoje no cenário nacional, no cenário da igreja evangélica brasileira? Mais compaixão pelas almas, mais amor pelas almas. Congresso de missões não é só para a gente vir aqui, ficar lembrando dos missionários, olhando para as bandeiras, aí a gente se emociona com uma foto, aí a gente chora com um vídeo que foi apresentado, mas quando termina o congresso, eu vou cuidar da minha vida, eu vou para o meu trabalho, eu vou cuidar dos meus afazeres, e já nem me lembro mais de missionário, já nem me lembro mais de campo missionário, já nem me lembro mais das vítimas que estão morrendo nas garras de Satanás. Enquanto nós estamos aqui hoje à noite, milhares estão perdendo a vida sem ter ouvido o evangelho. Enquanto nós estamos aqui hoje à noite, milhares estão nas cadeias públicas, estão nos hospitais sem ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Meninas estão sendo levadas pelo turismo sexual. O crack está devastando com as nossas cidades e acabando com os nossos jovens. As nossas crianças estão refém da pedofilia. A pergunta hoje é: quem irá? Quem há de ir por nós? Quem tem compaixão? Quem sente em seu coração? Deus está precisando de homens. Deus está contando com homens que choram, que derramem as suas lágrimas, que comecem a chorar, como o profeta Jeremias, capítulo 9. Mais uma vez, abram as vossas Bíblias. Jeremias. Eu estou abrindo a Bíblia porque eu sei que a igreja de Ipaba é uma igreja que gosta de Bíblia. Então abra a Bíblia. Jeremias, capítulo 9, versículo 1. Prover a Deus, ora o profeta, prover a Deus, a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos de uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ah, meus queridos irmãos, eu tenho saudade, perdoe-me o saudosismo, mas eu tenho saudade daquela Assembleia de Deus que carregava lenço no bolso, porque os crentes tinham certeza que ia derramar lágrima no culto. Eu tenho saudade desta Assembleia de Deus que olha para o pecador e já começa a derramar as suas lágrimas. Eu tenho saudade de crentes que se emociona, não é porque tem um pregador famoso, não é porque tem um cantor famoso, que se emociona, não é porque o culto virou show, não é porque virou entretenimento, porque púlpito não é palanque, igreja não é auditório de entretenimento. Nós viemos aqui para receber a palavra de Deus, para adorar o nome de Jesus. Eu tenho saudade. Sabe por que digo isto? Porque este é o perfil do meu Jesus, este é o perfil do meu Senhor. Ah, meu Jesus, o meu doce meigo nazareno, Jesus Cristo de Nazaré. Ele chega no Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém e começa a orar e diz: ah, Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas, os profetas que são enviados vocês matam. Eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês me rejeitam, vocês não me querem. E Jesus começa a chorar, derrama as suas lágrimas. Jesus chega perto do túmulo de Lázaro. As irmãs de Lázaro estão
de Lázaro estão chorando. Ele diz: me leva até lá. Ele chega na porta do túmulo e começa a chorar diante do túmulo de Lázaro, e ora ao Pai, e depois chama Lázaro a sair para fora. Então Jesus, o mestre Jesus, o Jesus que nós pregamos, o Cristo desta igreja, ele não é um mestre seco, antipático, arrogante, vaidoso, como eram os mestres da lei, como era o sumo sacerdote de sua época. Ele é quebrantado, ele é cheio de compaixão. Ele olha para as irmãs de Lázaro, ele chora. Ele olha para Jerusalém, ele chora. Vai entrando montado num jumentinho, na entrada triunfal, o povo começa a cantar, ele chora. E chora por quê? Lamentando a miserabilidade do povo, lamentando o pecado do povo. Eu quero dizer hoje à noite, é tempo de luto, é tempo de lágrima, é tempo de choro, é tempo de rasgar o coração, chorar pelos pecados da nação, chorar pelos nossos próprios pecados, chorar pelos pecados já instituídos, chorar pelos pecados estruturais, chorar, chorar, chorar. Ó Deus, dá-me lágrima para chorar. Eu quero ser um homem de compaixão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu sinto algo forte e extraordinário que me faz tremer as fibras da minha alma nesta noite. Deus está falando conosco nestes últimos dias, meus irmãos e irmãs. Não é tempo de festa, é tempo de luto. Não é tempo de dança, é tempo de rasgar o coração e colocar a boca no pó e clamar e chorar diante de Deus. Deus, eis aqui a tua igreja. Deus, eis aqui o teu povo. Deus, eis-nos aqui. Estamos diante de ti. Levanta-nos para a tua glória. E busquei dentre eles um homem, busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Meus queridos irmãos, alguns anos atrás, uns dois anos atrás aproximadamente, eu estava indo para um evento em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e como era dia de semana, o trânsito muito apertado, vocês sabem como é o trânsito nas grandes capitais, especialmente São Paulo, e eu resolvi ir de metrô e de trem, porque ficava mais viável a minha logística, a minha locomoção, e eu fui. Cheguei na estação de trem, em Pinheiros. Ali nós temos o trem que corta, que liga Osasco ao Grajaú, extremo da zona sul de São Paulo. E eu estou ali, aquela multidão de gente, milhares e milhares de pessoas, horário de pico, por volta das 6 horas da tarde. Aquilo estava igual lata de sardinha, toda aquela multidão apinhada, descendo e subindo, escada rolante, pastor Neemias, pastor Jueti. E eu ali naquele tumulto, andando quase que sendo levado assim pela multidão, muita gente, aquela loucura, vocês já devem ter visto isso pela televisão. E eu resolvi sair do meio daquele tumulto, me afastei um pouquinho assim, e fiquei de lado, debrucei assim no parapeito, e fiquei vendo aquela multidão enorme de gente que subia e descia, e daqui a pouco uma angústia entrou no meu coração, e eu comecei a chorar, e comecei a perguntar: meu Deus, por que eu estou chorando, olhando para esta multidão, por que eu estou chorando? E eu comecei como se eu conversasse comigo mesmo, como se fosse um monólogo, como se fosse o próprio Espírito Santo falando comigo, eu olhando para aquela multidão, e comecei a pensar o seguinte: olha quanta gente, multidões e multidões, pais, mães, filhos, mães solteiras, estão aqui no meio dessa multidão, correndo, trabalhando, gente que saiu de casa às 4 horas da manhã, que está aqui agora e só vai chegar em casa às 8, 9 horas da noite, enfrentando esse trânsito, trabalhou o dia inteiro, a maioria aqui na busca de um salário mínimo, e está aqui. E eu fiquei pensando: meu Deus,
Quantas destas pessoas já ouviram o Evangelho? Quantas destas pessoas aqui já ouviram a pregação verdadeira do Evangelho? Quantas dessas pessoas aqui já pararam para pensar, para refletir na fé cristã, na pessoa de Jesus, no sacrifício vicário, no Calvário? E de repente eu comecei a chorar, pensando tudo isso, raciocinando tudo isso, e de repente uma vergonha começou a me consumir. Eu comecei a me sentir envergonhado. Pois bem, eu estou aqui, eu conheço o Evangelho de Jesus, eu conheço a Bíblia, eu conheço o sacrifício do Calvário, eu conheço o sangue que foi derramado. O que é que eu tenho feito? O que é que eu estou fazendo por esta multidão? O que é que eu estou fazendo por este povo? Irmãos e irmãs, não adianta reclamar do salário baixo, não adianta reclamar dos políticos em Brasília, não adianta reclamar do caos instalado na nação. Está na hora da igreja olhar para dentro de si e perguntar: o que é que eu estou fazendo como igreja? O que é que eu estou fazendo? O chamado de Deus é para a igreja. Deus está falando com Ezequiel: Ezequiel, busquei dentre eles um homem no meio do meu povo. Hoje Deus está dizendo, século 21, ano de 2026, Deus está dizendo para a sua igreja: busquei dentre eles um homem. Mas eu quero dizer hoje à noite, Deus não vai dizer de novo, Deus não vai ter que dizer de novo: a ninguém achei. Eu quero profetizar e dizer: Deus vai dizer hoje à noite: aqui está a igreja, a minha igreja. Achei os ceifeiros em Paba, achei os ceifeiros em Paba. Eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar. Quantos querem? Quantos querem? Levante as mãos e diga mais uma vez: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus está procurando por um homem de compaixão. Mas em segundo lugar, Deus está procurando por um homem que ora, por uma mulher que ora. Onde estão homens e mulheres que se desgastam na oração até ouvir uma resposta de Deus? Pastor Elias, há dias eu já venho refletindo sobre isso e quero compartilhar com o senhor aqui hoje à noite perante a igreja. O senhor tem um privilégio diferenciado dos pastores no Brasil, eu posso dizer assim, porque o senhor é filho da geração do pastor José Rodrigues, e o senhor esteve perto de um homem como o pastor José Rodrigues, como o pastor Anselmo, que podia não ter assim muita elaboração, mas conheciam Deus face a face, conheciam Deus cara a cara. Deus está procurando por homens e mulheres que queiram conhecê-lo face a face. Eu sou neto do pastor José Gomes da Silva. Neto do pastor José Gomes da Silva. Ele foi consagrado a presbítero em Caratinga, ele era mineiro. Foi obreiro do pastor Anselmo, em Belo Horizonte. Faleceu aos 80 anos em 2004, está sepultado lá em Divinópolis. Não foi um pastor de projeção conhecido, não galgou as escalas mais altas do ministério, mas um pastor simples, congregação, plantador de igrejas, trabalhou em várias regiões aqui, Tavares, região de Pará de Minas, plantando igrejas, e morreu lá, está em Divinópolis, está sepultado lá. Eu vou contar essa experiência para vocês. Meu pai faleceu no ano de 1995, pastor também. Meu pai tinha 40 anos de idade. Culto como esse aqui, avivado, animado, o pregador estava pregando, meu pai passou o microfone para o pregador e disse: irmãos, eu estou saindo, um grupo de irmãos vai comigo. Era um sábado, porque nós vamos passar a noite montando uns bancos
porque amanhã, domingo, nós temos a inauguração da nossa congregação no outro bairro. E ele saiu. 15 minutos depois da sua saída, veio a notícia de um acidente fatal que pôs fim à vida do meu pai no dia 8 de julho de 1995, aos 40 anos de idade. Meus tios se reuniram e disseram: vamos buscar o velho, meu avô, pai da minha mãe. Ele não era pai do meu pai, era pai da minha mãe, sogro do meu pai. Meu pai era de tradição católica e a única referência cristã que ele tinha era do meu avô, que era o sogro. E meu avô sofria do coração e os meus tios combinaram o seguinte: a gente tem que bolar algum jeito aqui, porque se falar de vez ele vai sofrer um infarto, vai ser 2 velórios. Ele morava pertinho do senhor lá, em Sarzedo. Sabe que estava morando em Sarzedo. E aí meus tios pegaram o carro, pegaram a Fernão Dias e foram Fernão Dias adentro, a noite inteira viajando. E combinaram o seguinte: a gente chega lá, conta para ele que o Nelson Nelson é meu pai, está fazendo uma festa em São Paulo e quer que toda a família esteja junta, reunida. E aí a gente traz, e aí, com o passar do tempo, a gente vai falando aos poucos, até falar por completo o que foi que aconteceu. Chegaram às 6 da manhã, meu avô já estava acordado, sentadinho assim numa cadeira do lado de fora. Ele tinha o costume de sentar, botava as mãozinhas assim, ficava assim, rolando os dedos assim. Ele estava sentadinho ali, cabecinha branca, rolando o dedo. Meus tios chegaram, brincando, disfarçando, tentando descontrair. E falaram para ele: pai, se arruma, levanta aí, porque nós vamos buscar o senhor aqui. O Nelson está fazendo uma festa em São Paulo e mandou buscar o senhor, porque precisa de toda a família, o senhor é o principal, o senhor tem que estar lá. E meu avô levantou os olhos e olhou para eles. Nós estamos falando de 1995. Não tinha internet, nem WhatsApp, nem rede social, não tinha nada disso. Ele olhou para os meus tios e disse assim: vocês não têm vergonha de andarem mentindo? Eles levaram um choque. O Nelson morreu ontem, às 9h45 da noite. E o anjo do Senhor já me avisou às 4 horas da manhã, e eu estou esperando vocês aqui para me levar para lá. E eles começaram a chorar e não tiveram como disfarçar mais. E levaram meu avô para São Paulo, com a minha avó chorando no caminho. Mas Deus havia falado com ele, porque ele era um homem que não, semi-analfabeto, aprendeu a ler depois que se converteu lendo a Bíblia, mas ele tinha o endereço do trono de Deus. Ele conhecia o caminho da oração. E nós estamos hoje tão secos, tão secos. Eu não estou apontando o dedo para vocês não, estou falando para mim mesmo, batendo em mim mesmo aqui. Oração, o que nós estamos fazendo com oração? Vamos orar, irmão. Aí aquele famoso ditado que a gente usa, né? Pedro, Tiago e João. Vamos para o congresso que vai ter o pregador fulano de tal, renomado, com mais de 3 milhões de seguidores. Vamos lá. E não vai nem para ouvir a mensagem do pregador, que ele é tão fã. Ele vai só para tietar, fazer foto. Nem para ouvir a mensagem Cadê o nosso compromisso com a oração? Deus está falando: busquei dentre eles um homem. Estou procurando por alguém que queira conhecer o caminho da oração. Sabe, irmãos, sabe um texto que eu olho na Bíblia e eu fico impressionado? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 13. Depois que Pedro e João se defenderam perante o Sinédrio, Atos capítulo 4, versículo 13 diz que então eles viram, eles quem? O Sinédrio, os mestres da lei, os doutores da lei, que sabia lá o que era oração. Eles sabiam muito é se exibir, eles sabiam muito é ser soberbos e arrogantes, não sabiam o que era oração. Mas quando olharam para Pedro e João, vendo a ousadia de Pedro e João, vendo a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Jesus. É esta oração que eu faço pelo meu ministério. É esta oração que eu oro. Senhor, é isso que eu quero. Porque se eu pregar e eu não passar no teste dos teólogos, se eu pregar e eu não passar no crivo dos exegetas, se eu pregar e eu ficar sendo avaliado pelos religiosos de plantão, que ficam julgando quantos S's eu engoli, quantos R's eu atropelei e quantos verbos eu não conjuguei direito, mas se um só crente ouvir a minha pregação e dizer, ouvi o pregador e tive a impressão que ele andou com Jesus, eu me darei por satisfeito. Deus está procurando por homens e mulheres que queiram andar com Ele de mãos dadas. Quem quer andar com Deus de mãos dadas? Quem quer? Quem quer? Deus está procurando por homens e mulheres que queiram andar com Ele de mãos dadas. Eu quero andar com Deus. Eu quero caminhar com Deus. Deus não está procurando artista. Deus não está procurando celebridades. Deus não quer gente famosa. Deus não quer estrelinha. Deus não quer gente almofadinha. Deus quer homens e mulheres que pagam o preço no joelho, que clamam a Deus, que oram a Deus, que conheçam a Deus e que quero andar com Ele de mãos dadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou terminar por aqui. Eu poderia falar mais para vocês, mas vou encerrar por aqui. Fiquem em pé comigo agora em nome de Jesus. Toda a igreja, irmãos e irmãs, fiquem em pé comigo agora em nome de Jesus. Eu falei que Deus está procurando por um homem de compaixão. Deus está procurando por um homem de oração. Eu poderia falar também que Deus está procurando por um homem que tenha coragem, um homem e mulher corajosos diante de Deus. Eu poderia falar também aqui hoje à noite que Deus está procurando por homens que não temam os desafios, mas falam a palavra de Deus como é para ser dita. Mas eu vou parar por aqui para dizer a vocês o seguinte: o mundo está um caos, a situação é crítica, o cenário é caótico, as coisas vão de mal a pior. Mas eu profetizo hoje: não tenha medo, pequeno rebanho, não tema a igreja do Senhor, não arreda o pé sem ver os missionários, porque para cada tempo, em todo tempo da história, Deus tem os seus remanescentes. Eu posso dizer aqui hoje à noite, sem medo de errar, quando o Faraó estava se gabando do seu poder, esmagando o povo de Deus, Deus levantou Moisés. Então, para cada Faraó, Deus tem um Moisés. Para todo Golias, Deus tem um Davi. Para todo Assuero, Deus tem uma Esté, um Mardoqueu. Para toda a Babilônia, Deus tem um Daniel. Para todo o Império Romano, Deus tem um Paulo. Para todo Acabe e Jezabel, Deus tem um Elias. E para este tempo, Deus tem você, tem você, tem você, tem você, tem os pastores, os ministros. Deus tem a igreja. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Diga, Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Nós vamos orar agora, e a nossa oração é essa: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus não pode reclamar hoje e dizer assim: eu não encontrei ninguém, eu não achei ninguém. Nós não podemos, nós não podemos deixar Deus reclamar hoje. Não podemos deixar Deus reclamar e dizer: não achei ninguém, não encontrei ninguém. Por que não? Porque eu estou aqui me apresentando. Você se apresenta aí, eu me apresento aqui. Vamos nos apresentar diante de Deus. Diga: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. É o primeiro dia do congresso, é a primeira noite do congresso, e aqui estou eu, Senhor, me apresentando no teu quartel general. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Envia-me a mim, usa-me, 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 usa-me. Eis-me aqui, Senhor. A glória de Deus está pairando aqui neste santuário nesta noite. E eu vou fazer um desafio a você agora. O desafio está diante de nós nesta noite. Onde está o homem, uma mulher, um
moço ou uma moça que quer ser usado por Deus sem reservas, saia do seu lugar e venha à frente agora. Você que veio aqui nesse primeiro dia do congresso hoje à noite, você ouviu a pregação da palavra nesta noite, e se você diz no seu coração: eu quero, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser usado com diferencial. Irmãos, Deus não é papagaio, Deus não é repeteco, Deus não é criador de robôs em série. Deus usa cada um do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer. E se você é este homem, esta mulher que quer ser usado, saia do seu lugar e venha. Pode vir, moça, pode vir, moço, pode vir, homem, pode vir, mulher. Venha chorando, venha se derramando diante de Deus. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Deus está procurando por homens e mulheres que oram, que queiram orar, que sejam dispostos à oração. Aleluia, aleluia, aleluia. No ano de 1904, o país de Gales estava numa decadência moral, ética e espiritual sem precedentes. A história diz que muitos pregadores terminavam as suas pregações e iam se embriagar nas mesas de jogos dos bares, até que um jovem por nome Ivan Roberts entrou na igreja e viu o pastor dele, um homem já de idade, de joelhos dobrados, orando. E aquele jovem ficou escutando a oração do pastor, e a oração do pastor dizia o seguinte: pastor Neemias, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Ele orava desse jeito: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Aquele jovem saiu, chamou os jovens da igreja e disse: o nosso pastor estava orando e dizendo: dobra-me, Senhor. Aí ele perguntou: vocês querem orar também? Os jovens disseram: queremos. Os jovens foram e começaram a orar. Na terça-feira da semana seguinte, para surpresa daqueles jovens, não estava só os jovens, a igreja em peso estava reunida em oração. Começou uma verdadeira campanha nacional de oração. A história diz que em 6 meses de oração, mais de 100 mil pessoas estavam unidas naquele propósito de oração, orando. Sabe o que foi que aconteceu? Deus abriu os céus, derramou um avivamento no país de Gales. A história diz que os prostíbulos faliram, porque as prostitutas se converteram. Os estádios e os teatros tiveram que mudar a programação, porque o povo queria ir para a igreja ouvir a palavra de Deus. Os juízes começaram a se reunir para se presentearem com luvas brancas, celebrando o fato de que não tinha mais crimes para ser julgado. As cadeias ficaram com as grades abertas, porque ninguém mais estava praticando crimes para ir ser preso. Deus fez uma limpeza ética e moral no país de Gales e restaurou aquela nação no poder da oração de um jovem que disse: vamos orar. E então se colocaram no propósito em oração. Aleluia, 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 aleluia. Nesta semana, Gibson, começa a Copa tão esperada pelos brasileiros. Todo mundo atento, todo mundo preocupado, todo mundo fazendo cálculos, todo mundo apostando. Quem vai levar essa Copa? É o Brasil? É Portugal? É a Itália? É a Espanha? É a Argentina? Como vai ser isso? Expectativa total. Na final, quem vai jogar na final? Independente de quem seja a seleção que chega na final, para tudo. Os trabalhadores mudam as suas programações, os empresários liberam seus funcionários mais cedo. Quando não, instalam televisores nas dependências da empresa, os aeroportos, as rodoviárias, as ruas, as calçadas pintadas, amigos, familiares, todos para pararem para assistir um final de Copa, para verem jogadores correndo atrás da bola e ver quem vai levantar o grande troféu no final das contas. Eu fico pensando o seguinte: se 11 jogadores, se uma seleção, se um time para o mundo, o que uma igreja cheia do Espírito Santo, mergulhada na oração, não é capaz de fazer? Aleluia, 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 aleluia.
Sabe como que às vezes eu comparo a igreja? Às vezes eu comparo a igreja, pastor Neemias, com todo respeito, às vezes eu comparo a igreja com um cavalo. Sabe por quê? O cavalo não tem noção da força que ele tem. Você pega o cavalo, amarra ele na perna da cadeira, ele fica ali parado. Mal ele sabe que se ele quiser ele dá uma carreira, leva a cadeira, arranca toco que tiver na frente. Não sabe o poder que ele tem. A igreja parece que não entendeu ainda o poder que ela tem. Irmãos, Jesus nos deu poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do mal. A igreja tem poder para abalar o inferno. A igreja tem poder para parar a história. A igreja tem poder para abalar o mundo. Esse poder foi dado à igreja. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou esperando você, homem. Estou esperando você, mulher. Estou esperando, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, venha. Venha, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ele vai te usar. Sai do seu lugar e venha. Venha, 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 venha. As promessas estão de pé. Deus não se esqueceu da promessa que te fez. Deus te diz hoje à noite: as promessas ainda estão de pé. Estão de pé. Venha renovar as promessas diante de Deus nesta noite. A promessa está de pé, mas você se perdeu. Você esqueceu. Você acha que Deus esqueceu? Não, as promessas estão de pé. Venha, 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 venha. Para transformar e não se conformar. Deus renova ministérios aqui nesta noite. Deus confirma ministérios aqui nesta noite. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Ele vem anunciar. Quem disse que pra tudo tem um preço? Quem disse que não se compra com dinheiro? Eu faço parte dos que ainda vivem segundo a palavra. Quem disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus perdeu? Eu acredito que Jesus venceu. Eu acredito que o avivamento do Brasil sou eu. Remanescentes, vamos em frente pra transformar e não se conformar. Remanescentes, vamos em frente até que Ele venha anunciar. Ainda resta um povo que venceu. Remanescentes, remanescentes, que não se rende, não se corrompe, não. Remanescentes, Receba nesta noite. a força desse povo vem de Deus. Receba em nome de Jesus. Ainda resta aqui no Brasil o povo que venceu. Receba nesta noite. Que não se vende, não se corrompeu, não, não. Remanescentes, Aleluia, aleluia, remanescentes, vamos em frente pra transformar e não se conformar. Remanescentes, vamos em frente até que Ele venha anunciar. Pastor Neemias está me informando aqui que há várias pessoas que estão aceitando a Jesus agora pela internet.
A igreja pode dar um brado de aleluia e glória a Deus. Várias pessoas estão se entregando a Jesus pela internet. E eu quero aproveitar que nesta noite, vocês irmãos e irmãs que estão aqui debaixo desta glória, recebendo esse renovo de Deus. Mas eu quero perguntar se há entre nós aqui dentro do templo alguém que não entregou a sua vida a Jesus ainda. Dê um sinal assim com a sua mão para eu te conhecer. Alguém entre nós nas galerias, embaixo das galerias, lá atrás, no meio da igreja, alguém que não entregou a vida a Jesus ainda. Dê um sinal assim com a mão para eu te conhecer. Eu quero saber onde você está. Alguém que está afastado do evangelho, alguém que se afastou do evangelho. É tempo de voltar para casa. Jesus está te chamando hoje. Você foi embora, você parou, mas Ele manda te dizer: Ele não desistiu de você, Ele não perdeu você de vista, Ele não revogou as promessas. O sonho ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, e Deus está dizendo: venha, volte hoje, venha agora, porque Ele quer te abraçar, Ele quer dar continuidade, o grande projeto dEle na sua vida. Vem em nome de Jesus. Onde está a primeira vida para Jesus? Sai do seu lugar e venha rapidamente. Onde está a primeira vida? Onde está o homem, a mulher, o jovem, a criança? Onde está você? Você que se afastou do evangelho, corre depressa, vem depressa, vem agora. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar por você, quero orar por estes irmãos e irmãs que estão aqui à frente agora. Deus está renovando as promessas dEle na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus já usou a cantora para falar aqui hoje à noite. Você que está aí se consumindo e se acabando na depressão, você que está aí dizendo: não, Deus me abandonou, os céus estão escuros, não, eu não vejo nenhum palmo mais na frente do meu nariz, os céus estão de bronze, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, os sonhos foram de água abaixo, a promessa foi pelos ralos. Deus manda te dizer: não, 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 1000 vezes não. O sonho não acabou, a promessa continua de pé, e Deus está te chamando hoje, porque Ele quer dar um basta nesta tua paralisia espiritual, e quer te dizer: levanta-te, filho do homem, porque eu falarei contigo. Venha, venha, venha agora. Pai celestial, aqui está, Senhor, os teus filhos e filhas, servos e servas, homens e mulheres, moças e rapazes, que ouviram a tua voz, que sentiram o toque da tua palavra, que ouviram a tua voz, que sentiram o impacto da tua palavra, e saíram dos seus lugares e veio aqui à frente agora, Pai, crendo que o sonho não acabou, a promessa continua de pé. As promessas continuam de pé, porque o sonho ainda não acabou. A obra do Senhor continua. O Senhor continua renovando, levantando homens e mulheres para este desafio final. E nesta noite eu oro a Ti, ó Pai, e peço a Ti hoje, em nome do Senhor Jesus, contempla agora o coração deste homem e desta mulher. Começa a renovar agora, Senhor, o Teu filho e a Tua filha. Comece a renovar agora, Senhor, a tua serva nesta noite, reabastecendo a sua vida espiritual. Pai amado, fazendo ela enxergar que o sonho ainda não acabou, que as promessas continuam de pé. Pai, eu coloco as minhas mãos agora sobre as tuas servas, ó Deus, sobre a tua filha, sobre o teu filho. Pai amado, abrace agora com poder, encontre agora com o teu Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito renovador, o Espírito encorajador, o Espírito da palavra. Toca agora, Pai, enche agora, Pai, este coração agora, a ponto dele sentir, ó Deus, esse impacto da tua glória. Deus, nós oramos a Ti nesta noite, pelas vidas que estão se entregando a Ti pela internet, pelos canais de transmissão, pelo canal do YouTube da igreja, pelas redes sociais. Vai de encontro agora este homem, esta mulher, esta criança lá do outro lado, lá na outra cidade, lá no outro país.
lá no outro estado. Alcance agora, Pai, com o poder da tua glória. Deus, que esse impacto da tua glória que está aqui neste púlpito, que está aqui nesta igreja, sobre este povo, alcance os internautas agora. Enche-os da tua glória. Levante as suas mãos para os céus aí, meu irmão, minha irmã. Receba agora aí onde você está esta presença gloriosa de Deus agora, a confirmação do Espírito na tua vida. Receba agora, em nome de Jesus Cristo, a renovação espiritual. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja batizado agora com o Espírito Santo e comece a orar em línguas estranhas agora, em nome de Jesus. Seja curado agora das enfermidades, em nome de Jesus. Seja liberta agora destas dores, em nome de Jesus. Seja curada agora, em nome de Jesus. Receba cura, renovação espiritual. Receba graça, receba poder, receba unção. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora. Sabe aquele cântico da harpa? Vou cantar só a primeira estrofe para eu entregar o microfone. A gente canta com lágrimas nos olhos e com o coração cheio de calor missionário. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorar, sem da salvação participar. Levante as mãos e cante. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Profeta Deus aproximar. Considera mais o fogo santo queimando, torna útil para os seus. Vem forte.